Olá, muito boa tarde. Hoje o fim de tarde com a editora, um pouquinho mais cedo, tá? Em função aí da visita do Dr. Gilberto Valer Júnior, que é corregedor-geral da União. Nós estamos aqui direto do escritório do Fonsati Advogados Associados e o Dr. Gilberto vem a Toledo para um encontro hoje à noite através do Instituto Pessoas Melhores para falar sobre uma lei, doutor, que em teoria nem deveria existir. Boa tarde, obrigado por nos atender, seja bem-vindo a Toledo. Boa tarde. Obrigado pela recepção, obrigado pela oportunidade. Realmente, a Lei do Usuário de Serviço Público é uma lei que, na verdade, vem a garantir ou trazer de forma expressa direitos e deveres da relação Estado e cidadão. É uma lei que realmente não deveria existir. É uma lei em que deveria ser intrínseca à cidadania. Mas, como somos um país em desenvolvimento, precisamos estar de forma expressa, direitos e deveres. Precisamos ter claramente as posições, aquilo que pode, aquilo que não pode ser feito, aquilo que é direito, aquilo que deve ser cobrado. Então, essa lei já completa agora 4 anos da sua existência, completou agora em junho, e é uma lei de aplicação nacional, uma lei importantíssima para a sociedade brasileira. Dá para dizer, doutor Gilberto, que é um código de defesa do consumidor em nível de serviço público? Essa foi a ideia. Quando ela foi pensada, quando ela foi trazida, ela trouxe como se fosse um código de defesa do consumidor ao cidadão, ao serviço público brasileiro. Inclusive, um dos seus dispositivos, ela coloca que ela se aplica a todo o serviço público, excetuado aqueles que possam ser alcançados pelo Código de Defesa do Consumidor, demonstrando claramente essa correlação. E quando ela foi criada, inclusive, por força de uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão no Supremo, o ministro Toffoli, que foi responsável pela sua decisão, ele falava que se o Estado brasileiro não regulamentasse o artigo disposto no artigo 37, seria usado o Código de Defesa do Consumidor de forma analógica, ou seja, de forma por analogia. Seria aplicada o Código de Defesa do Consumidor. Esse Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, ele se aplica nas 3 esferas da administração. Ele se aplica às 3 esferas da administração pública, em todos os poderes, excetuado o Ministério Público. Quando o projeto foi votado no Senado, houve uma corrida de membros do Ministério Público que foi excetuado. Então, ele vale para Poder Executivo, Poder Legislativo e Judiciário, Tribunais de Contas, como é o órgão de assessoramento do Poder Legislativo, e também para todas as esferas. É uma lei de 2017, ela tinha prazos para ir sendo aplicada, né, implantada. Esses prazos, eles já se esgotaram? Quer dizer, todos os municípios, estados e o governo federal já tem que estar adequado a essa lei, doutor? Sim, ela tinha uma aplicação imediata para a União e para estados, e ela veio de forma gradativa. O prazo já se encerrou, agora todos são obrigados a cumprirem essa lei de defesa do usuário. Todos aqueles governantes que não aplicaram a lei do usuário podem ser instados pelos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladoria, a sua aplicação, e o cidadão também que se sentir prejudicado pode ele mesmo fazer essa reclamação, fazer esse pedido ao seu governante. Agora, é uma pergunta, como tantas outras leis no país, é uma lei que poucas pessoas conhecem, e é uma lei que, pelo seu conhecimento, ela vem sendo efetivamente aplicada ou não, vamos empurrando e a gente vai resolvendo de outra forma? Ela é uma lei que tende a mudar uma característica fundamental, que é o Estado pensar no cidadão como a fonte do seu trabalho. O cidadão está no centro das decisões, é o cidadão poder participar das suas decisões. Parcialmente, essa lei vem sendo implementada, como, por exemplo, a criação de ouvidorias. Isso houve uma grande evolução dentro do nosso país, os canais de atendimento ao cidadão, a questão de prazos, respeito de prazos, mas infelizmente, ela precisa também ser fiscalizada e cobrada a sua aplicação. Como, por exemplo, a questão de carta de serviço, você saber exatamente o que precisa para poder ter acesso a um serviço público,
a questão da desburocratização do serviço público, da simplificação, da impossibilidade de exigir documentos que você já tem perante o Estado, a questão de autenticação de documentos, entre outras coisas. Além desses pontos, o que é que se poderia avançar nessa legislação para tornar o Estado, e aí o Estado, quando eu falo em todas as esferas, mais ágil, doutor, até para a gente concorrer em pé de igualdade com outros países? Bom, eu acho que um dos grandes entraves, eu acho que isso é unânime, é a questão da burocracia brasileira, né? A gente já teve até no nosso país um Ministério da Desburocratização. Isso é algo prejudicial. E até onde que o cidadão é obrigado a cumprir papéis, requisitos, fases, filas. Essa ideia de simplificação é uma ideia prevista na lei e no Poder Executivo Federal ela é regulamentada por um decreto em que, trazendo uma ferramenta que chama-se Simplifique, que ele pode reclamar, que ele pode, na verdade, denunciar questões de burocracia indevidas. Inclusive, sugerir, que esse é o papel principal, sugerir melhorias, sugerir desburocratização. Então, se a gente for ver, alguns procedimentos foram melhorados com isso, com a participação direta do cidadão em perguntar o porquê. Por que eu preciso disso? Qual a razão de ser disso? Eu posso dar um exemplo de um caso do Simplifique de funcionamento, que foi uma questão para você poder viajar para o exterior com um animal de estimação. Você precisa de uma certidão emitida pelo órgão de vigilância sanitária do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento, em que você era obrigado a ir no aeroporto para pegar um formulário, para levar para o seu veterinário, para que ele pudesse preencher esse formulário, levava de novo nessa agência dentro do aeroporto ou porto, para alguém do MAPA receber e falar que daqui 15 dias você recebeu uma carteira. Qual a razão de ser, de você ter que ir, pegar um formulário escrito, voltar, ir de novo, se efetivamente o animal que vai viajar não te acompanhava? Não uma carteira de identidade do animal. Até porque, nesse caso, eu sempre que eu sofri isso na pele, o atestado do veterinário seria o documento único para poder viajar com o animal. Então, essa razão, e essa foi uma situação que um cidadão reclamou, questionou e foi alterado. Hoje você pega um formulário eletrônico preenchido pelo seu veterinário e é o documento válido para a viagem. Há uma presunção de veracidade. E esse é um outro ponto da lei. A gente não tem costume, ou foi acostumado no serviço público, a sempre duvidar, sempre pedir. Traz aí um documento, daí você leva o documento, agora precisa que esse documento seja autenticado. Mas você está vendo o original, por que não serve? A pessoa assina na sua frente, você fala, precisa ser com reconhecimento de firma. Ou seja, precisa que um terceiro que não conhece, não está naquele negócio, ateste que você é você. Ateste que aquela assinatura é sua, sendo que você está fazendo, muitas vezes, na frente da administração pública. A lei traz essa mudança principiológica. O cidadão é o correto, porque o serviço público é para ele. Então, o princípio da boa-fé tem que prevalecer no serviço público. Doutor Gilberto, é uma mudança cultural muito grande para um país ainda jovem em muitas questões e que traz uma herança burocrática de séculos. Dá para a gente, eu sei que é difícil, né, mas assim, quantificar em quanto tempo, mais ou menos, isso, ou é uma lei que ela precisa ser aperfeiçoada diariamente? Ela precisa ser aperfeiçoada diariamente. E assim, mesmo ela sendo implantada, funcionando a pleno vapor, é sempre necessário rever seus fluxos. É sempre necessário verificar se é preciso aquilo mesmo ou não. É necessário tal cuidado para aquele tipo de serviço. Então, é uma lei que toda vez que a gente fala em cidadão, o cidadão é uma figura que vem mudando com o tempo. A sociedade muda com o tempo, seus valores, suas preocupações, a sua forma de agir. E o Estado tem que agir de acordo com essa evolução. Então, por isso que mesmo a lei 100% implementada, todos os estados, municípios aplicando a lei, sempre seus procedimentos precisam ser revistos. Em comparação a outros países, é uma lei
específica do Brasil ou ela já existe em outros países, ela funciona em outros países? Quando a gente pensa numa lei de usuário de serviço público, pensa, nossa, a gente chegou no suprassumo. Mas, na verdade, é até uma questão muito problemática você precisar da lei. A gente tem um único país que tem uma lei próximo, semelhante, que não é tão completa quanto essa, que foi a Índia, que também é um país em desenvolvimento, que também é um país em que precisa ter um normativo, algo que seja imposto pelo legislador ao gestor e às sociedades trazendo direitos e deveres. Países de primeiro mundo, a criança já nasce já sabendo que tem direito. Ele tem direito à saúde, à prestação de serviço público de qualidade, ela tem direito de reclamar, ela tem que ter um canal para reclamar. Aqui precisa ter uma lei para dizer que o usuário tem que ser ouvido. Muito bem. Doutor Gilberto, obrigado pela sua atenção. Um bom retorno, né? Que seja menos demorado. Obrigado. Doutor Gilberto foi vítima, entre aspas, de um problema no aeroporto de Cascavel, acabou tendo que desembarcar em Foz do Iguaçu, demorou um pouquinho mais. Mas é bom, assim já conheci um pouquinho mais da Pois é, eu tive a oportunidade de conhecer a região. 2 cidades, 3 cidades, né? Passou por Cascavel. Cascavel e Toledo. Agora. E para encerrar, doutor, para as pessoas entenderem, a sua função é corregedor geral da União. E a gente até brincava, né, que o corregedor tem que ser o chato da história, alguém tem que ser o chato da história. Mas a sua função é de extrema importância até para a manutenção até do serviço público funcionar como se deve. Isso. Na verdade, assim, eu tive uma passagem como ouvidor-geral da União, que era a época responsável pela aplicação e implantação dessa lei de defesa do usuário de serviço público, e depois passei para a corregedoria, que, na verdade, é o órgão que tem a força, né? Aquele que pode aplicar sanção nos agentes públicos que desrespeitam ao cidadão e a bens públicos protegidos pelo cidadão. É o órgão responsável por aplicar punição, seja para agentes públicos ou empresas que têm relação com o Estado e maltratam ou mal aplicam o recurso público. Muito bem. Olha, o Dr. Gilberto Valle Júnior, então, ele estará hoje às 7h30 da noite no Olinda Hotel e Eventos, falando sobre esse Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. A promoção é do Instituto Pessoas Melhores, 7h30 da noite. Obrigado a você que nos acompanhou. Um grande abraço. Até amanhã, 5 horas, com o fim de tarde.